Ok, pessoal, continuando aí a nossa aula de hoje, nós estávamos discutindo até agora acerca sobre o funcionamento do Java, né? Nós estávamos vendo aí como é de fato o funcionamento do Java. Então, até agora, pessoal, nós vimos que é, sobre desenvolvimento de aplicações específicas, em outras linguagens, nos baseando na linguagem C e na linguagem Pascal, nós vimos que, de modo geral, em outras linguagens, por exemplo, como a linguagem C, as aplicações são desenvolvidas de um modo em que ela possa ser executada apenas em um determinado sistema operacional. Como eu citei aí o exemplo do Microsoft Office, do Internet Explorer, como eu citei sobre as aplicações, os recursos Microsoft, os recursos desenvolvidos pela Microsoft, que evidentemente só roda em ambiente Microsoft, em ambiente Windows. Tá? E a grande diferença do Java para essas linguagens, para outras linguagens, é exatamente essa. Ela se baseia no conceito Write once, run anywhere. Escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Então, a partir do momento que você desenvolve uma aplicação Java, que você desenvolve um código fonte Java, é, você vai desenvolver esse código fonte de uma forma global. Mas esse código que você vai desenvolver, ele será um código multiplataforma. Ele será capaz de ser executado em um ambiente Windows, em um ambiente Mac, em um ambiente Linux, tá? Você desenvolve uma aplicação e para que essa aplicação seja executada, o cliente, o usuário do computador, seja ele Windows, seja ele Mac, seja ele Linux, ele vai precisar baixar para a máquina dele uma JRE, né? Isso está na apostila, isso nós vamos discutir também a seguir. Então, o cliente ele precisa ter instalado em sua máquina uma JRE, ok? Essa JRE vai fazer com que seja executado sua aplicação por meio de uma JVM, uma Java Virtual Machine. Então, em algum momento, eu acredito que vocês que são usuários, não digo só vocês, de modo geral, o usuário, o usuário da internet hoje, ele usa no mínimo aí uma aplicação bancária em que seja requerido o Java. Então, boa parte dos bancos aí, para que você possa acessar a sua conta, é uma forma de executar a autenticação, é você acessar um tipo de teclado virtual onde você vai executar a sua senha. Então, para que esse teclado virtual venha executar, venha aparecer, para que ele venha receber sua senha, para que ele venha processar e consequentemente executar e autorizar o seu acesso à sua conta corrente, tá? Esse teclado é exibido com Java, é uma aplicação Java, tá? É desenvolvido o back-end com isso em Java, onde existe uma API, onde essa API vai fazer aquele código-fonte virar uma interface, tá? Então, tudo isso é feito com Java. Então, para que essa interface venha a ser exibida, é preciso uma JRE. Essa JRE vai fazer a JVM, tá? Executar aquele código que você desenvolveu na JDK. Todas essas siglas aí nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso, tá? JDK é o ambiente de desenvolvimento e JVM é, de fato, a máquina virtual em si que vai estar rodando no computador do seu usuário e essa JVM vai rodar aquela aplicação que você está desenvolvendo, beleza? Então, vamos dar aí uma pequena pausa, tá? E vamos conferir aí a nossa apostila, beleza? Então, pessoal, continuando como vimos até agora, né, podemos inserir no nosso cotidiano a partir de agora, de nós, desenvolvedores, nós que estamos estudando essa magnífica linguagem de programação Java,
nós vamos ver ao longo do nosso curso, ao longo da nossa vida profissional, nós vamos nos deparar com algumas siglas. As principais relacionadas a Java são o JDK, tá? Que é o ambiente de desenvolvimento, é o kit de desenvolvimento, a JRE, e a JRE vai fazer a JVM rodar a aplicação daquele código fonte que você desenvolveu. Beleza? Então vamos aqui um pouco adiante. A JRE, tá? Ela vai fazer a máquina virtual, executar aquele código fonte que você aplicou. Então, dentro da JRE você vai poder conferir aqui, ó, essas demais siglas que de fato nós vamos aprender ao longo do curso. Então, o JRE é um ambiente do cliente, é aquele ambiente que vai rodar o seu código na máquina do usuário. JDK é o ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, a partir do momento que você instala JDK no seu computador, que é um ambiente de desenvolvimento, automaticamente vai vir a JRE. Então, você vai poder desenvolver o seu código com essas aplicações e testá-los com essas aqui. Já no caso do cliente, já no caso do usuário, do internauta, de modo geral, que vai acessar uma aplicação Java, ele vai precisar apenas baixar para o seu computador essa JRE. Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o seu código fonte Java ele vai ser executado nas mais diversas plataformas, seja ela Windows, seja ela Linux ou seja ela Mac. Mas para cada cliente desse, então supomos que eu tenha um usuário com computador Linux, supomos que eu tenho um segundo usuário com computador Linux e um terceiro usuário com computador Mac. Então nós temos 3 sistemas operacionais, o Windows, Linux e Mac. Para cada sistema operacional vai existir uma JRE. Tá? Então, todo cliente vai ter que ter instalado em seu computador, todo internauta vai ter que ter instalado em seu computador uma JVM. Vai ter que ter instalado no seu computador o Java. Esse Java vai fazer com que a sua JVM seja executada. A JVM é uma Java Virtual Machine, ela vai ser executada e ela vai transformar aquele código fonte que você desenvolveu em linguagem de máquina e, consequentemente, a máquina vai apresentar para você aquela interface. É assim que funciona. Então, você, desenvolvedor, vai precisar ter instalado no seu computador a JDK. Você instalando no seu computador a JDK, ela automaticamente vai ter a JRE. Mas o internauta, aquele cliente que navega a internet, ele vai ter que ter no seu computador a JRE. Beleza? Então vamos dar aqui mais uma pequena pausa, beleza? Para que a gente possa dar sequência e continuar a nossa prática.